gente vinha falando aqui nos últimos programas, né, Fábio, que esse era um jogo que o Bahia precisava vencer. Por mais que todo mundo soubesse que o Cuiabá é um adversário difícil, um time chato, jogando, especialmente jogando fora de casa, ninguém achava que seria um jogo fácil. Mas na situação em que o Bahia se encontra hoje na tabela, esse jogo contra o Cuiabá em casa era um jogo que o Bahia precisava vencer, né? O Bahia tem uma sequência de 2 jogos, esse foi o primeiro, 2 jogos em casa, né? E esse foi o primeiro dessa sequência. E a gente comentava que era extremamente importante que o Bahia fizesse pelo menos 4 pontos nesses 2 jogos. Não que fosse o cenário ideal, óbvio que o Bahia precisa vencer, o ideal mesmo seria vencer os dois, óbvio, mas era muito importante sair dessa sequência com, no mínimo, 4 pontos. E essa possibilidade ela já vai por água abaixo no jogo que era o mais acessível dos dois, ao meu ver. Embora o Atlético Paranaense também não viva assim, um grande momento jogando fora de casa e tal, mas aí, quando a gente fazia conta de 4 pontos, era 3 pontos ali contra o Cuiabá, até porque encostaria no Cuiabá e era um jogo que podia colocar o Bahia com uma tranquilidade maior, com mais um adversário ali na briga, e um ponto contra o Atlético Paranaense, né? E acaba que no primeiro desafio desses dois, o Bahia toma um sacode gigante do Cuiabá. A primeira vez na história do Bahia, inclusive, que o Bahia perde para um time do Centro-Oeste em casa por 3 gols de diferença ou mais. Então, além do resultado trágico em termos de tabela, ainda tem esse fator histórico. E um jogo que começou muito ruim desde o início. Até antes da expulsão de Cândido, e obviamente vou falar desse lance daqui a pouco, mas o Bahia entrou muito mal no jogo. E eu vou até lembrar aqui, mais uma vez, aquelas partidas contra o Inter e contra o Fortaleza, que a gente comentou aqui no programa, Minhoca, inclusive, falou muito bem disso, que você via o Bahia lutando, né? Não foram jogos fáceis, o Bahia não voou em nenhum dos 2 jogos, mas não faltou garra, não faltou vontade de vencer. E mais do que isso, o Bahia conseguiu disputar. O Bahia disputou bem, tanto é que acabou vencendo os 2 jogos. E isso meio que se perdeu, né? Porque o Bahia já vai para uma sequência aí de alguns jogos, vou até puxar aqui o dashboard para ele me ajudar, mas já são aí alguns jogos em que o único triunfo foi aquele contra o Fluminense, um time reserva do Fluminense, 5 jogos já, né, com 4 derrotas e um triunfo, sendo que foi um triunfo em que o Bahia encarou um adversário que estava com outro foco, um adversário com um time C, não dava nem para dizer que era um time B, e o Bahia teve muita dificuldade, venceu por 1-0 com muita dificuldade nessa partida. E em termos de desempenho desses 5 jogos, eu acho que o único que dá para salvar é o contra o Grêmio, em que o triunfo não veio. O Bahia acabou perdendo o jogo, mas deixou ali alguma boa impressão, né, em termos de desempenho. E aí, quando você junta os resultados ruins com. Aliás, só o desempenho ruim, não precisa nem juntar os resultados, só o desempenho ruim, ele já dá uma amostra ali de que a situação não está boa, né? Embora, claro, nesse momento do campeonato seja muito mais importante você ganhar ponto do que você desempenhar um bom futebol. Mas ainda assim, o mau desempenho ele acende sinal de alerta muito em relação aos próximos jogos, ao que está por vir, né? E o Bahia, desses últimos 5 jogos, é um Bahia que vai ser rebaixado. O Bahia não pode ser o time que foi nesses 5 últimos jogos, porque se for, vai ser rebaixado. O Bahia hoje tem uma situação de tabela muito complicada. Tem 37 pontos, não está na zona de rebaixamento, mas se a gente puxar aqui a classificação por aproveitamento, o Bahia está na zona. O Bahia tem um dos 4 piores aproveitamentos do campeonato nesse momento, isso porque o Cruzeiro e o Vasco têm jogos a menos, o Cruzeiro tem 2 jogos a menos e o Vasco tem um jogo a menos, embora, obviamente, um desses jogos seja justamente o confronto direto aí, né, entre Cruzeiro e Vasco. Então, é uma situação de tabela extremamente complicada. E aí eu vou até puxar aqui a classificação por pontos agora também, porque o que é que me preocupa? O Vasco e Cruzeiro tem esses jogos aí em que pelo menos um dos dois vai pontuar, talvez os dois no empate, que colocaria o Bahia na zona de rebaixamento, se o jogo tivesse ocorrendo na data correta.
O Cruzeiro ainda com um jogo a menos, que é contra o Fortaleza fora de casa. Em verdade que é um jogo difícil. O Bahia pode entrar na zona, poderia estar na zona se não fossem esses jogos atrasados, e mais do que isso, poderia estar na zona a uma distância chata do primeiro time fora da zona, porque os times estão pontuando, né? O Santos ganhou hoje, o Corinthians ali de pontinho em pontinho, de vez em quando ganha uma, e vai se distanciando, né? Então, o Bahia, nesse momento, é o time a ser perseguido, e mais do que isso, é um forte candidato, um seríssimo candidato a entrar na zona nas próximas rodadas. Mais uma final domingo, né? E dessa vez com um agravante, um momento muito ruim para o Bahia. A gente falava que esse jogo contra o Cuiabá era uma final. O time parece não ter entrado em campo com esse pensamento. E eu vou voltar, eu acabei fugindo do jogo, eu vou voltar a ele já já. Mas eu acho que o próximo jogo ele tem um cenário ainda mais complicado, porque é novamente uma final, numa situação ainda mais difícil em termos de tabela, e com um clima já muito pior. Uma, uma, uma relação ali de torcida com o time já muito mais abalada depois desse 3-0 contra o Cuiabá.